estamos aí na segunda quinzena da disciplina Projeto Integrador para a Licenciatura 5. Nós já conversamos um pouquinho lá na primeira quinzena sobre o tema principal desse projeto integrador. Então, vocês vão focalizar os jogos didáticos e esse jogo ele vai envolver a interdisciplinaridade. E agora nós vamos conversar mais especificamente sobre jogos na educação. Então, que questões que podem ajudar vocês na construção desse jogo interdisciplinar? Então, como eu estava falando para vocês, na quinzena 1, nós passamos algumas orientações para que esse trabalho pudesse iniciar. Uma dessas orientações se refere à análise do contexto. Então, foi um momento de vocês se organizarem, buscarem aí uma escola para poder analisar esse contexto, para poder fazer uma observação a respeito de um contexto real de ensino. É sempre importante, quando nós realizamos uma observação desse tipo, que deve favorecer a construção de um material, todo o desenvolvimento de um projeto aí no decorrer da disciplina, que essa observação ela também venha acompanhada de um registro. Então, que vocês possam registrar os pontos importantes que vocês observaram. Inclusive, esse registro depois pode fazer parte do relatório de vocês, porque vocês podem indicarem o que vocês observaram no contexto real, como que foram as questões que se apareceram aí mais evidentes, e como que vocês trabalharam essas questões no projeto integrador, como que elas foram trabalhadas na produção do jogo e como que o jogo pode ter respondido essa questão. Então, se vocês tiverem esse registro, ele ajuda muito na descrição depois do relatório. Bom, vocês agora vão pensar, né, a partir aí desse contexto que foi observado, dessas questões que apareceram, inclusive em alguns momentos a gente fala, olha, alguns problemas que apareceram no contexto real de ensino. Eu particularmente não gosto muito de usar essa palavra problema, porque a escola ela não é um local de problemas, né? Mas ela é um local vivo, que interage com muitas pessoas, com estudantes de diferentes realidades, que são diversos. Então, as questões realmente elas surgem, as diferenças realmente surgem. Então, essas questões, elas devem contribuir agora para esse pensar sobre o jogo. Então, pensem agora, conversem entre os integrantes do grupo. Como é que foi essa observação? Então, o que um observou, o que o outro observou, o que ficou mais evidente para um integrante pode ter sido algo bem diferente do que ficou evidente para o outro. Então, se perguntem, né? Como é que foi essa observação? Que questões surgiram? Logicamente que vocês não poderão, né, através de um único jogo, de um único material didático, resolver várias questões que se apresentam na prática, inclusive podem aparecer questões diferentes, né, que o jogo por si só não é capaz de resolver. Então, vocês vão selecionar algumas questões que realmente o jogo interdisciplinar pode ajudar nesse sentido e como é que vocês fazem essa relação. O contexto real, o contexto observado e agora a produção do material que foi proposto, que é a produção desse jogo interdisciplinar, envolvendo pelo menos duas áreas do conhecimento. Então, esse é o momento de vocês organizarem o plano de ação. Como o próprio nome diz, ele é um plano. Então, vocês irão fazer um planejamento para a elaboração desse jogo, como que esse jogo vai se concretizar e como que vocês irão aplicar esse jogo lá no contexto real de ensino. Então, o plano de ação, ele envolve um pouco a descrição desse contexto, essa contextualização, então que escola é essa, que turma é essa, que realidade, quais características, que ano, né? É um ensino fundamental,
ciclo 1, ciclo 2, ensino médio. Então, nós vamos contextualizar um pouquinho essa realidade observada. Nós vamos pensar nas questões que foram selecionadas aí para o grupo, então vocês vão colocar isso no plano de ação, né? Que contexto foi esse, quais as questões ou os problemas que nós identificamos e que nós iremos trabalhar aqui nesse projeto integrador e como que a gente começa o planejamento desse material, como que o jogo começa a ser planejado. Então, isso deve já aparecer aqui no plano de ação do grupo de vocês. Algumas perguntas, algumas questões podem ajudá-los aí na descrição desse plano de ação, na organização do trabalho e como que o trabalho deve se desenvolver. Então, eu coloquei algumas questões aqui que vocês podem utilizar aí para organizar esse plano de ação. Não necessariamente todas elas irão aparecer, mas creio que a grande maioria pode ajudar vocês na organização desse plano de ação. Então, quais disciplinas o nosso jogo irá contemplar? Quais conteúdos e habilidades o jogo pode ajudar aí a desenvolver em sala de aula, pode ajudar a exercitar? A faixa etária dos estudantes que irão participar aí da aplicação desse jogo. Que tipo de jogo que o nosso grupo vai produzir? É um jogo de cartas? É um jogo de tabuleiro? É um jogo digital? Vai ser um jogo cooperativo? Vai ser um jogo competitivo? Então, esse já é o momento de vocês começarem a pensar. Por exemplo, nós observamos que uma turma tem alguns problemas de relacionamento, eles brigam, a professora falou que eles têm algum problema de conflito. Será que vale a pena a gente tentar um jogo cooperativo para trabalhar um pouco isso também? Pode valer a pena, muito mais do que um jogo competitivo, por exemplo. Por isso que a observação do contexto ela é fundamental, porque ela vai trazer elementos para a gente pensar nesse material, tá? Como que o jogo vai ser utilizado? Então, em que momento esse jogo pode ser utilizado? Para introduzir um tema? Ou depois que o professor trabalhou o assunto, nós vamos aplicar o jogo. O jogo vai ser utilizado no momento, inclusive, para fazer uma avaliação dos estudantes. Então, quando que esse jogo ele se insere ali no plano de aula do professor? Quanto tempo eu vou precisar para utilizar esse jogo em sala de aula? Porque eu preciso organizar o uso desse recurso, o uso desse material, dentro do tempo que eu tenho disponível ali com os meus alunos. Então, quanto tempo aí de aplicação? Então, vai envolver alguns testes desse material, para a gente entender quanto tempo. É um grupo de 3 estudantes, 4, 5 que estarão ali no mesmo tabuleiro. Quanto tempo eles demorariam para finalizar esse jogo? Então, nós vamos precisar saber disso também. Quais demais recursos serão necessários? Eu vou utilizar só o jogo, ou eu vou precisar de algum outro recurso para complementar, para explicar? Dentro da sala de aula é suficiente? Ou eu preciso ir até o pátio da escola, porque lá no pátio existem mesas mais amplas para a gente fazer o jogo? Certa ocasião, por exemplo, uns alunos que estavam realizando um estágio sobre minha orientação fizeram um jogo com um tabuleiro gigante. Então, esse jogo precisou ser feito numa quadra, porque eles espalharam o tabuleiro na quadra. Então, que outros espaços ou que outros recursos nós precisamos aí para desenvolver esse jogo? Quais as necessidades tanto dos estudantes como dos professores? Porque nós não vamos chegar com um jogo que nós criamos, porque nós consideramos interessante, sem entender que aquele jogo será aplicado num determinado contexto, sem considerar as características daquele determinado contexto. Então, aquele professor que acolheu a observação de vocês ali na escola, que necessidades ele apontou e que o jogo pode ajudar? Aqueles estudantes que vocês observaram naquele dado momento, quais necessidades que nós podemos aí trabalhar utilizando esse recurso? O nosso jogo, ele tem regras? Que regras serão essas? Eu preciso pensar muito bem na questão das regras, porque às vezes determinadas regras, elas travam o jogo. A gente fala que o jogo ele perde a sua jogabilidade.
e aí os alunos não conseguem avançar, ou retorna muitas vezes, deixando o jogo muito cansativo, muito demorado. Então, quais são as regras? As regras estarão nas próprias cartas que os alunos eles poderão ler, entender aquela regra e aplicar, ou serão regras prévias que nós vamos precisar explicar para que todos sigam aquelas regras. Então, nós vamos precisar pensar sobre isso também. Como que vocês podem testar esse material antes de usar ele lá em sala de aula? Porque pensar, organizar, produzir, fazer um tabuleiro bonito, colorido, isso parece difícil, mas é a parte mais simples dessa produção. O importante é a gente entender como que ele vai se aplicar lá na prática. Então, testem entre vocês, caso vocês tenham filhos, sobrinhos, crianças em casa, testem com as crianças se o jogo foi pensado aí mais ou menos para a faixa etária dessas crianças. Então, testem antes, né, esse material, porque durante o teste pode aparecer uma coisinha, outra ali, pode aparecer uma regra que não ficou muito bem clara e é possível a gente adaptar antes de levar lá para a sala de aula para os alunos. Que materiais vocês irão precisar para produzir esse jogo? Nós sempre precisamos pensar o seguinte, a escola, raras exceções, dispõe de muito pouco material. Então, se a gente pensar num jogo muito tecnológico, que fique muito custoso, isso pode não ser muito viável, né? E também a gente pode usar a criatividade, utilizar materiais de baixo custo, materiais recicláveis, reaproveitar materiais. Então, é o momento também de pensar nos tipos de materiais que podem ser utilizados aí na produção desse jogo. O jogo, ele trabalha aí com objetivos, ele pode levar o aluno a chegar a um final atingindo uma meta, mas quando a gente pensa aqui, né, na nossa tarefa, aqui no nosso plano de ação, algumas dessas características também devem estar presentes na escrita do nosso plano de ação. Quando nós temos um plano, o plano ele vai nos levar ao alcance de algum objetivo, ao alcance de alguma meta. Então, nesse momento, quando vocês estão planejando tudo isso, estão planificando, é o momento de vocês também colocarem, de vocês também escreverem aí quais serão as metas, quais serão os objetivos ao utilizar esse jogo, ao aplicar esse material. Que perguntas, que questões ou que problemas vocês vão querer resolver com esse jogo. Então, é um momento de colocar no plano. Eu sei que vocês podem falar, mas e se a gente não conseguir resolver esse problema ou resolver essa questão? Não tem problema, esse é o momento do planejamento. O nosso planejamento, ele pode abarcar, inclusive, mais questões do que aquelas que a gente vai, de fato, conseguir resolver. Mas é um momento de planejamento. No decorrer da aplicação do projeto, é que a gente vai verificando quais questões nós conseguimos ou não abarcar, conseguimos ou não responder. Por isso que o plano ele é sempre um material bastante flexível, ele comporta algumas adaptações, ele comporta algumas mudanças e ele vai se transformando aí no decorrer do desenvolvimento do projeto integrador e quando chegar ao final, no relatório final, é que a gente vai colocar o que foi possível alcançar, o que não foi, o que pode ficar para um trabalho futuro, por exemplo, tá? Vocês irão, no plano de ação, descrever objetivamente o tema que vocês estarão trabalhando nesse projeto integrador. Aí vocês vão falar assim, professora, jogo interdisciplinar, tudo bem, só que cada grupo, né, vai focalizar disciplinas diferentes, temas diferentes para esse jogo vai ter um título, então é o momento de vocês já planejarem e já colocarem isso no plano de ação. Vocês irão colocar no plano de ação como é que vocês vão trabalhar isso. Então, como que vocês irão produzir o jogo, como que vocês irão aplicar o jogo, como que vocês vão analisar o resultado dessa aplicação. Então, é um plano, né, de intenções, como que isso pode ocorrer realmente na prática. Vão descrever o motivo e a relevância do projeto que será desenvolvido. Então, qual que é a importância da gente trabalhar com jogos para essa turma
nesse dado contexto que nós observamos. O que o jogo pode acrescentar aí para essa sala de aula que eu observei? Que questões esse jogo pode ajudar o professor a responder ou a resolver? Então, é o momento de nós colocarmos essas questões aí no plano de ação. O plano de ação, ele tem aí os objetivos bem definidos, vocês vão esperar um dado resultado, então, olha, um resultado da aplicação do nosso jogo pode ser uma melhoria na aprendizagem das 4 operações básicas de matemática, por exemplo. É um jogo que focaliza isso e a gente quer verificar se realmente contribui nesse sentido. Pois é um resultado esperado. Ah, professora, mas nós fizemos, não foi esse bem o resultado. Bom, aí no relatório final vocês vão dizer qual realmente foi o resultado. Se contemplou o que vocês esperavam inicialmente ou não, ou foi um outro tipo de resultado. Eu falo que quando a gente aplica determinados materiais em sala de aula, nós sempre temos resultados. Pode não ser aquele resultado que nós pensamos lá no início, mas um resultado nós teremos. Olha, nós entendemos que a dificuldade dos estudantes, ela é além disso, então nós vamos precisar trabalhar um pouco mais do que o que foi trabalhado no jogo, mas isso é um resultado e é um resultado muito importante, tá? Os conteúdos que estarão presentes aí nesse jogo, quais as ações que vocês precisarão desenvolver a partir de então, quais etapas? Então, primeiro nós vamos planejar, aí nós vamos produzir o jogo, aí nós vamos testar, depois nós vamos lá para a escola para aplicar na escola, então, o passo a passo do que vocês pretendem fazer. E aí vocês vão descrevendo, né, esse passo a passo, essas atividades que vocês irão desenvolver e os conteúdos que estarão presentes aí no decorrer dessas atividades que serão desenvolvidas. É muito importante que no plano de ação vocês tenham um cronograma para isso, né? Porque vocês têm um tempo aí para finalizar a disciplina, vocês têm momentos de entregas aí de materiais aqui na disciplina, então organizem um cronograma de trabalho para poder atender a todas as datas e a todas as entregas. Logicamente que todo o desenvolvimento do trabalho vai ser acompanhado de muita pesquisa, então vocês vão pesquisar muitas coisas, vão pesquisar temas, vão pesquisar conteúdos, vão pesquisar exemplos de jogos para poder implementar esse plano de ação. Também no plano de ação vocês irão descrever as possíveis características desses jogos e vão trazer a questão da interdisciplinaridade. Por quê? Porque é uma tarefa colocada, né? Não é um jogo só sobre uma disciplina, só sobre um conteúdo. Ele é um jogo interdisciplinar. Quando nós falamos sobre interdisciplinaridade, nós temos sempre que pensar que não é a ausência de disciplinas, mas sim a integração dos conteúdos das diferentes disciplinas. Então, eu tenho aí hoje as chamadas áreas do conhecimento. Essas áreas, elas se relacionam, afinal o conhecimento, ele é um todo. Então, como é que nós vamos relacionar conteúdos e temas de pelo menos 2 disciplinas, né, 2 áreas do conhecimento, aí no nosso jogo interdisciplinar. E para finalizar essa quinzena 2 aqui, eu gostaria de deixar 2 questões principais. Primeiro, o jogo, quando ele é utilizado aí na educação, ele tem um caráter bastante intencional. Então, eu não uso o jogo só para passar tempo em sala de aula. Ele tem um propósito e ele tem um objetivo, por isso ele tem que ser muito bem planejado. E o jogo, quando ele é um jogo bem utilizado, criativo, ele deve contribuir para a ação do professor, para que o professor consiga aí abordar e proporcionar que os alunos desenvolvam habilidades. Então, vejam que é um planejamento bastante adequado para se utilizar esse material e todo o potencial que esse material pode trazer para o processo de ensino e aprendizagem. Pois bem, terminamos aí a aula da quinzena número 2, continuamos discutindo esse tema e como desenvolver esse tema no decorrer do projeto nas próximas aulas.